Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao estudo do livro Paulo Estevão, nós estamos aqui no capítulo 2, né? Na segunda parte, em que nós tínhamos visto aqui que Saulo havia chegado ali em Cafarnaum e ele tinha aquele objetivo de refazer os caminhos de Jesus, passar por onde Jesus passou, conhecer quem Jesus conheceu, falar com quem Jesus falou, conhecer os casos conhecer quem Jesus curou, conhecer, ouvir as histórias dos seus discípulos, enfim, ele queria realmente sentir, né? Era um sentimento ali que ele trazia de uma necessidade de, 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 de reunir o maior número de informações possíveis, não só para ele, né? Porque ele já estava ali mais do que convencido depois do que tinha se passado com ele às portas de Damasco, mas doutor da lei que era, gente, o que é ser um doutor da lei, né? Naquela época, era um maior intelectual, é o equivalente a gente pensar num grande intelectual dos tempos modernos. Alguém assim de uma sabedoria muito acima da média, né? Então ele era esta pessoa. Então ele queria usar todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria, intelectualidade para reunir todas essas informações a respeito de Jesus e começar a propagar a mensagem, falar de Jesus para para quem ele ser um pregador, digamos assim, de Jesus com conhecimento de causa e deixar para quem viesse depois, né? Então esse era o seu objetivo, né? E nós paramos, olha, então ele começou, né? Ele começou ali em Cafarnaum, ele foi ali nas margens daquele lago, então assim, para ele foi muito bacana. Ele foi aí fala aqui que ele foi a Dalmanuta, né? Conheceu Madalena. Então ele foi atrás, né? Ele foi repousar em Nazaré, que é a cidade santa ali para os israelitas, tal, né? E aí ele vai para Jerusalém. Finalmente ele chega em Jerusalém. Foi aqui que nós paramos na nossa última leitura. Eu vou retomar o último parágrafo que lemos e vamos aqui dando continuidade, né? Bom, então, olha, daí a dias, retomando, né? Daí a dias, depois de repousar em Nazaré, então ele repousou, ele passou por todos esses lugares que falamos, e repousou em Nazaré, e ei-lo às portas da cidade santa dos israelitas, que é qual a cidade santa dos israelitas? É Jerusalém, né? Extenuado de fadiga das caminhadas penosas, das noites de vigília, cujos sofrimentos muita vez lhe pareceram sem fim. Então, veja, ele ficou viagem a pé, né, como vimos ali, e noites de vigília, quer dizer, ele não dormia. Porque imagine, gente, naquela época, se hoje em dia a gente tem medo de andar à noite, não é? A gente não tem, né? Fica assustado de ficar à noite por aí, porque à noite tem os perigos de hoje em dia são os perigos urbanos, sei lá, né? Coisas que podem acontecer, mas imagine naquela época. Não tinha, talvez. Sim, já existiam crimes, a gente sabe, crimes e criminosos. Mas, assim, violência urbana como a nossa de hoje em dia não era tão, né, como a gente tem hoje. Mas o que tinha? Mas já existia, sim, violência, já existiam crimes e criminosos, mas existia algo mais
difícil ainda, que era a própria condição da natureza. Então imagine ele não vivia era uma região que não estava ali totalmente urbanizada nos modos como nós conhecemos hoje. Então imagine os animais de hábito noturno da região, né, lobos, enfim, esses animais que têm hábitos noturnos, ficar andando à noite, os perigos mesmo da natureza, né? Era muito complicado para ele, para as pessoas, assim, a própria natureza representava um desafio a mais, além dos perigos naturais. Então, tinha que ficar acordado, né, de vigília, porque se dormisse podia ser que acontecesse alguma coisa, né? Então, é nesse sentido que ele fala aqui que era complicado, porque ele andava o dia inteiro e à noite não dava para repousar exatamente, porque podia estar correndo algum risco, algum perigo, né? Mas com toda essa dificuldade, ele chega a Jerusalém. E aí, continuando, né? Continuando aqui, olha, em Jerusalém, todavia, aguardavam-no outras surpresas não menos dolorosas. Então ele está sabendo, ele já sabia, todos falaram para ele, seu mestre Gamaliel disse, Ananias disse, né, que aquele que vai seguir o Cristo não espere por facilidades. Ele sabia disso. E ele sabia tanto porque ele mesmo impôs muitas dificuldades àqueles que seguiam o Cristo antes dele conhecer o Cristo, né? Então ele sabia o que o aguardava. Bom, mas ainda assim estava empolgado por ansiosas interrogações. Não mais tivera notícia dos pais, dos amigos, da irmã carinhosa, dos familiares sempre vivos na sua retentiva. Então ele tinha lá sua família. E como todos nós, a gente tem a nossa origem, a nossa família, as nossas raízes, e nós sentimos falta quando estamos longe. Olha só, ele já estava ali, vamos dizer, distanciado por conta das suas atribuições ali no Sinédrio, né? Mesmo quando Saulo, doutor da lei, mas mantinha contato. Ele nos últimos tempos ali, antes dele demandar para Damasco e tudo mais, ele teve algum contato com a sua irmã, né? Acho que era Dalila o nome dela, salvo engano. Então ele tinha contato com a família dele, né? Mas desde os acontecimentos ali da morte de Abigail, que ele ficou ali louco, querendo perseguir, né? E foi atrás. E os anos se passaram. Só no deserto, junto com Áquila e Prisca, foram quase 2 anos que ele ficou, né? Então ele estava com muita saudade da família. E lembrando que nessa época aqui não tinha WhatsApp, Facebook, rede social, rádio, nada disso, não tinha como. Ele não tinha contato nenhum com a família, né? Então ele estava com saudade, muita saudade da sua família. E a família também não tinha notícias dele. Então ninguém tinha notícia de ninguém, né? Só guardava ali aquele sentimento de saudade. E ele fica pensando, olha, como o receberiam os companheiros mais sinceros? Não poderia esperar amáveis recepções do Sinédrio, isso ele já sabia, até porque ele já tinha tido experiências lá em Damasco, na sinagoga de lá. E o Sinédrio de lá, né, os fariseus de lá, rechaçaram, perseguiram, ele saiu de lá fugido, como vimos ali dentro de um barril, né? Então ele já sabia que não podia esperar amáveis recepções do Sinédrio. Olha, continuando, olha, o episódio de Damasco dava-lhe a perceber o estado de ânimo dos membros do tribunal. Certo fora sumariamente expulso do cenáculo, mais compíscuo da raça.
Em compensação, fora admitido pelo Cristo no cenáculo infinito das verdades terrenas. Então, aqui Emmanuel está traçando um paralelo do sentimento de Paulo. Então, ele foi rechaçado lá no cenáculo. No cenáculo, o que é cenáculo, né? É uma sala ampla de reunião dos afins, né? Então, as pessoas que comungam do mesmo pensamento se reúnem ali, tipo, numa assembleia. Então, lá no cenáculo de Damasco, ali naquela reunião de assembleia dos doutores da lei, ele foi rechaçado, ele foi repudiado, né? Entre os da sua raça, ou seja, judeus, rabinos, como ele era, né? Doutores da lei, fariseus, ele era um fariseu. Então ele foi rechaçado, mas o paralelo que o Emmanuel traça aqui, que é o pensamento dele, mas tudo bem. Em compensação, ele foi admitido no cenáculo das verdades eternas, né? Ou seja, ele foi admitido ali numa assembleia presidida por Jesus, que são as verdades eternas, né? Dominado por essas reflexões, atravessou a porta da cidade, recordando o tempo em que, numa biga veloz, saía noutro lugar, buscando a casa de Zacarias na direção de Jope. Então era por ali que ele andava, né? Quando ele ia fazer suas visitas na sua amada Abigail, lá na casa de Zacarias, né? Então imagine que recordações que ele não traz ali, boas, né, dos momentos bons que ele viveu ao lado da sua amada, o amor verdadeiro, a alma gêmea, né, entre aspas, eu digo aqui, que ele havia elegido para o seu coração, né, mas por outro lado também lembranças difíceis, porque embora ele tivesse tudo, ele pôs, digamos assim, tudo a perder. Por quê? Por causa do seu orgulho, porque não aceitava ali algumas coisas, né? Então, olha só, dominado por essas reflexões, atravessou a porta da cidade, haja ali isso daqui, né? As reminiscências das horas mais venturosas da mocidade, né? Mais felizes da mocidade, encheram-lhe os olhos de pranto. Os transeuntes de Jerusalém estavam longe de imaginar quem era aquele homem magro e pálido, barba grande e olhos encovados que passava arrastando-se de fadiga. Após grande esforço, atingiu um prédio residencial do seu conhecimento. O coração palpitou-lhe apressado. Como um simples mendigo, bateu à porta em ansiosa expectativa. Um homem de semblante severo atendeu secamente. Podeis informar, por favor, disse com humildade, se ainda aqui reside uma senhora chamada Dalila? Não, respondeu o outro ríspido. Aquele olhar duro não ensejava novas perguntas, mas ainda assim aventurou. Poderíeis dizer, por obséquio, para onde se mudou? Aí vai responder a pessoa, né? Olha só. Ora esta, replicou o dono da casa irritadiço. Dar-se-á que tenha de prestar contas a um mendigo? Daqui a pouco o senhor me perguntará se comprei esta casa. Depois me pedirá o preço, exigirá datas, reclamará novas informações sobre os antigos moradores, tomará meu tempo com 1000 interrogações ociosas. E, fixando em Saulo os olhos impassíveis, rematou de chofre. Nada sei, está ouvindo? Ponha-se na rua. O fugitivo de Damasco voltou serenamente para a via pública, enquanto o homenzinho dava expansão aos nervos doentes, batendo a porta com estrondo. Então, ele foi muito mal recebido por causa da sua aparência, né? Então, ele parecia um mendigo, imagine, né? Sem roupa, com aquela roupa lá, né? Vai saber se né? Não tinha mais, sem roupa que eu digo assim, sem condições de tomar um banho, sem uma boa roupa, né? Devia se vestir muito humildemente agora, não,
enfim, né, as dificuldades ali mesmo do clima, andando pelo deserto, sem ter onde ficar e tudo mais, né? Aí continuando aqui, olha. O ex-discípulo de Gamaliel refletiu na realidade amarga daquela primeira recepção simbólica. Jerusalém certamente nunca mais poderia conhecê-lo. Não obstante a impressão dolorosa, não se deixaria empolgar pelo desânimo. Resolveu procurar Alexandre perante resolveu procurar Alexandre, parente de Caifás e seu companheiro de atividades no Sinédrio e no templo. Então ele vai procurar alguém que era do Sinédrio e que era parente de Caifás, né? Caifás era uma grande autoridade do Sinédrio, né? Então foi esses dois, Anás e Caifás, né? Foram eles a quem Jesus foi entregue, né? Digamos assim, antes de ser levado a Pilatos, que era o representante de Roma, ele foi levado às autoridades do Sinédrio, que eram esses fariseus ortodoxos ali, cujos representantes que temos na história na época eram Anás e Caifás, né? Então vamos lá. E ele vai procurar Alexandre, que era um parente de Caifás, né? Cansadíssimo, bateu-lhe à porta com minguadas esperanças. Um servo da casa, depois da primeira pergunta, vinha trazer-lhe a alvissareira notícia de que o amo não se demoraria a atender. Com efeito, daí a pouco, Alexandre recebia o desconhecido com indisfarçável surpresa. Satisfeito por conseguir a atenção de um velho amigo, Saulo adiantou-se, cumprimentando-o com efusão. O israelita ilustre não conseguiu ocultar o desapontamento e sentenciou com alguma generosidade nas palavras. Amigo, aqui vindes a esta casa? Então, esse Alexandre chama de amigo, mas pergunta o que ele está fazendo lá. Aqui vindes a esta casa? E Saulo vai dizer, olha, será possível que não me reconheças? Interrogou, bem-humorado, apesar de imensa fadiga. Vossa fisionomia não me é de todo estranha. Entretanto, e aqui tem umas reticências, né? Ele não está entendendo, ele não está sabendo. Alexandre, exclamou por fim, prazenteiro, não te recordas mais de Saulo? Então ele fala, né? Alexandre, não te recordas mais de Saulo, né? Um grande abraço foi a resposta do amigo que perguntava, solícito, modificando o tratamento. Muito bem, até que enfim, graças a Deus, vejo que estás curado. Não me enganei esperando que voltasses. Grande é o poder de Deus, grande é o poder do Deus de Moisés. Então o amigo o acolhe, né? Porque ele estava sumido. Então todo mundo, veja só, vamos aqui antecipar algumas coisas, né? O amigo tá achando, ele sumiu, mas tá achando que ele voltou, mas voltou aquele Saulo que ele conhecia. Vamos ver, vamos continuar a leitura, olha. E tá feliz, ai que bom que você veio, né? Grande é o Deus de Moisés e tudo mais, né? Olha, e aí, olha, Saulo compreendeu de pronto a ambiguidade daquelas expressões. Vamos lá, ele está sendo muito recebido. Vamos ver se vai continuar essa mesma alegria, essa mesma satisfação em revê-lo quando ele falar o que aconteceu em Damasco, né? Vamos ver aqui. Sentindo dificuldade em fazer-se entendido, procurava o melhor meio de explicar-se com êxito enquanto o amigo prosseguia. Mas que aspecto é este? Olha que mais pareces um beduíno do deserto.
Dize-me, quanto tempo durou a enfermidade pertinaz? Porque correu lá a notícia que ele já havia enlouquecido, né? Que ele havia ficado doente. Foi isso que os soldados que o acompanharam ali, quando retornaram, quando deixaram ele em Damasco e voltaram, falaram, né? Saulo encheu-se de coragem e acentuou. Mas há engano, com certeza, ou estarás mal informado, porque nunca estive doente. Aí ele vai dizer, olha, impossível, disse Alexandre, visivelmente desapontado, depois de tantas demonstrações afetuosas. Jerusalém anda repleta de lendas a teu respeito. Sadoc, que era o amigo dele, né? Sadoc veio até aqui há 3 anos pedir providências enérgicas do Sinédrio para que se esclarecesse tua situação. E depois de longos debates, levou uma ordem de prisão contra ti. Olha, o amigo dele levou uma ordem de prisão contra ele. Desde essa época, lutei desesperadamente para que se modificassem as disposições da peça condenatória. Provei que, se havias adotado uma atitude simpática para com gente do caminho, certo, essa decisão obedecia a fins que não estávamos habilitados a compreender de pronto, como, por exemplo, o de sondar melhor a extensão de suas atividades revolucionárias. Saulo não pôde conter-se e revidou antes que o amigo continuasse. Olha, ele ainda é o Saulo, né? Que não engole sapo, né? Digamos assim, olha só. E ele revida, olha, mas nesse caso seria um hipócrita, refalsado, indigno do cargo e de mim mesmo. O outro contrafeito carregou o sombrolho, né? O sobrolho, que é a sobrancelha, assim, né? Franziu, né? Diante dessa resposta. Aí, olha, continua o Saulo. Continua o Saulo, não, o Alexandre. O Alexandre vai falar, olha, aliás, ponderei todas as hipóteses e como não podia tomar-te por hipócrita, acentuou Alexandre, procurando emendar a mão, consegui provar que tua atitude em Damasco provinha de transitória demência. Não era justo pensar de outro modo, mesmo porque, do contrário, serias também insincero conosco na esfera do farisaísmo. O ex-rabino sentiu a delicadeza do impasse. Havia renovado as concepções religiosas, mas estava diante de um amigo. Quando muitos o abandonavam, aquele o recebia fraternalmente. Sim, né? Teve gente que nem abriu a porta para ele. O Sadoc foi um, né? Era necessário não magoá-lo. Todavia, era impossível mascarar a verdade. Sentia os olhos úmidos. Impunha-se-lhe testemunhar o Cristo a qualquer preço, embora tivesse de perder as maiores afeições do mundo. Então era um amigo caro para ele. Ele sabia disso, ele estava sentindo gratidão por ele estar ali recebendo, enquanto muitos deram as costas, mas ele sabe que ele tem que ser fiel ao Cristo sempre. Tá? Então vamos ver aqui como que ele vai agir. Olha, então Saulo diz, Alexandre, disse humildemente, é verdade que iniciei o grande movimento de perseguição ao caminho. Então, ele admite o que ele fazia lá no passado, né? Mas agora é indispensável confessar que me enganei. Os apóstolos galileus têm razão. Estamos no limiar de grandes transformações. Às portas de Damasco, Jesus me apareceu na sua gloriosa ressurreição e exortou-me ao serviço do seu evangelho de amor. A palavra saía-lhe tímida, lavada no desejo de não ferir as crenças do amigo, que não obstante deixava transparecer profunda decepção no rosto lívido. Gente,
como é o fanatismo religioso. Gente, o fanatismo religioso é uma coisa terrível. É terrível por isso. Veja, amigos sinceros, mas diante diante do que aconteceu com Saulo, o fanatismo do outro se sente ofendido, né? Por que a gente tem que aprender a amar ao próximo como a nós mesmos? E fazer ao outro somente e tudo aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Porque nós fazemos as escolhas para a nossa vida, né? Nós escolhemos a profissão que queremos ter, escolhemos a religião que queremos ter, o time para quem queremos torcer, escolhemos tudo na nossa vida. A gente só não escolhe os filhos que vamos ter, né? Mas até com quem a gente vai se casar, a casa que a gente vai comprar, dentro do que a gente faz escolhas o tempo todo, né? Onde a gente vai morar, onde a gente vai estudar, o que a gente vai fazer. A gente faz escolhas porque somos livres para tudo, né? As atitudes que vamos tomar, principalmente, são sempre escolhas. E Deus respeita as nossas escolhas. Quão difícil é nós nos depararmos com pessoas queridas que viram as costas para nós porque não aceitam as nossas escolhas. É claro que escolhas equivocadas, escolhas difíceis, ninguém precisa apoiar, né? Ninguém precisa apoiar, mas a gente respeita, mesmo as decisões difíceis. E no caso aqui, né, a gente percebe que trazendo para o aspecto religioso, como é difícil, porque o fanatismo leva a essas pessoas aqui ditas, as religiosas, né, da época, a violentarem sentimentos belos e puros ali de amizade sincera, a afeição verdadeira, por causa de preconceitos, né? É isso que está acontecendo aqui. Então esse Alexandre se sente ali ofendido com tudo isso. Ele fica com essa, eu não vou dizer confissão, porque ele não é crime nenhum, mas com essa, abriu o coração, né? Saulo se abriu com ele, confiou nele, foi muito sincero com ela, com a sinceridade de Saulo, né? Então, olha, até perdi, vamos lá. Olha, então ele fala, olha, Jesus, os apóstolos galileus têm razão, estamos no limiar de grandes transformações. Às portas de Damasco, Jesus me apareceu na sua gloriosa ressurreição e exortou-me ao serviço do seu evangelho de amor. A palavra saía-lhe tímida, lavada no desejo de não ferir as crenças do amigo, porque ele já tinha isso daqui agora. Agora que ele conhece Jesus, ele sabe da importância de respeitar a opinião do outro, mesmo quando divergente da sua. Sim, porque para Saulo a opinião do Alexandre também era divergente, né? Mas olha a diferença. Mas Saulo mantinha o amor ainda por ele e respeitava. A diferença é que o outro não vai respeitar a opinião de Saulo, né? Então, olha, a palavra saía-lhe tímida, lavada no desejo de não ferir as crenças do amigo, que não obstante deixava transparecer profunda decepção no rosto lívido, olha só, né? Essa decepção, o que é? É intolerância, né? Eu não aceito porque você é diferente. E ele vai dizer, olha, o Alexandre, não diga tais absurdos, exclamou irônico e sorridente. Desgraçadamente, vejo que o mal continua minando-te as forças físicas e mentais. A sinagoga de Damasco tinha razão.
se não te conhecesse da infância, dar-te-ia agora o título de blasfemo e desertor. E vamos entender aqui o que significa dar-te-ia agora o título de blasfemo e desertor. Não é só chamar, não era só um blasfemo, desertor, não. Isso aqui era uma imputação grave de crime. Ele teria que ele seria levado como um criminoso imediatamente. E o Alexandre tem autoridade para isso, porque ele era do Sinédrio, né? Olha, o moço tarcense, não obstante a energia viril, estava desapontado. Aliás, prosseguiu o outro, assumindo ares de protetor, desde o início da tua viagem, não concordei com o mísero cortejo que levavas. Jonas e Demétrio são quase boçais, e Jacó vive de caduquices. Com semelhante companhia, qualquer perturbação da tua parte haveria de acarretar grandes desastres morais para a nossa posição. E já deu nosso horário, eu vou parando por aqui, né? A gente percebe aqui que ele estava preocupado mesmo, ele como Alexandre, né, como um membro do Sinédrio, ele estava preocupado com a reputação dos membros do Sinédrio, e ele rechaça ali até a companhia que Saulo arrumou para sua viagem em Damasco na época, querendo dizer que com aquelas companhias ali, a viagem não podia ser melhor, né? Pior no caso. Então é isso, nós vamos parando por aqui. Continuamos na próxima semana. Fiquem com Deus. Uma excelente semana a todos.